Oi, gente, tudo bom? Quero falar um pouquinho hoje sobre algumas dúvidas que a gente tem recebido sobre como colocar nome dos pais, o texto, né, o conteúdo do convite mesmo. Existem algumas regras mais clássicas, mas aqui a gente costuma indicar que você faça da forma que você goste mais. A gente não costuma seguir uma regra, tipo, tem que ser o nome do noivo antes do nome da noiva, o nome do pai antes do nome da mãe, ou sei lá, o nome dos pais tem que vir lá em cima e o nome dos noivos embaixo. A gente não costuma indicar esse tipo de regra, né? Tipo, você tem que fazer dessa forma, porque como é uma coisa muito exclusiva e pensada pra vocês, a gente quer que fique com a cara de vocês e às vezes colocar de certa forma não vai ficar com a cara de vocês. A regra, por exemplo, pra colocar o nome dos pais é o nome do pai primeiro e depois o nome da mãe, outro pai, outra mãe e aí o nome dos noivos. Mas a gente já fez vários convites de formas diferentes disso. Então, assim, o que a regra de etiqueta, né, o que a regra do clássico indica é que seja isso: nome do pai, nome da mãe, convidam para, nome dos noivos e as informações. Mas a gente já fez adaptações disso. A gente já fez o convite, por exemplo, que era os noivos. O meu convite foi assim: foi Beatriz e Marcos juntamente com seus pais, aí botamos o nome dos pais e as informações, convidando, todo mundo convidando. Porque isso tem muita questão de quem tá pagando o casamento, né? A gente sempre ouve essa dúvida em reunião. Tipo, eu tenho que colocar os pais convidando quando eles estão pagando, ou os filhos convidando porque são os filhos que estão pagando. Isso é uma questão que acontece muito de dúvida na hora da reunião. Então, assim, se você quiser colocar os seus pais convidando de uma forma mais clássica, se você realmente quiser o seu convite com uma pegada mais clássica, o tradicional é colocar pai, mãe e aí o nome de vocês e as informações, tá? Mas se você quiser mais despojado, a gente consegue adaptar. Eu tenho várias referências que eu sempre mando no primeiro briefing, nos primeiros e-mails e nas reuniões para vocês se inspirarem em como vocês querem o texto de vocês. E aí tem alguns casos, por exemplo, que o pai ou a mãe, alguém é falecido, e aí você tem algumas opções de colocar. A gente já teve noivos que colocaram uma cruzinha, já teve noivos que colocaram em memória, enfim, vai muito do estilo de vocês. O que a gente sempre aconselha, que fica muito carinhoso, fica muito fofo colocar, é uma demonstração de afeto e de amor mesmo, que a gente usa bastante, é colocar o coraçãozinho do lado do nome. Fica super carinhoso mesmo para esse tipo de situação. E com relação à escrita do convite, também não tem uma regra de se o nome do noivo tem que vir antes ou não. Aqui, 99% dos nossos convites são com o nome da noiva primeiro e o nome do noivo depois. E poucos foram os convites que a gente fez com nome e sobrenome. A maioria a gente faz só com o primeiro nome mesmo, ou quando é nome composto, mas tem casos que os noivos são mais clássicos e querem usar nome e sobrenome, e também nada impede. Isso tudo a gente vai entendendo o estilo de vocês e o estilo do casamento e vai propondo o que fica melhor no seu caso. Uma coisa, assim, nessa formatação de texto que a gente definitivamente indica é que a data e o horário não seja totalmente por extenso. A gente já fez vários projetos que foram totalmente por extenso, que são os projetos mais clássicos, que realmente é tudo por extenso, 19 horas do dia 20, tudo por extenso, mas isso a gente geralmente não indica, mesmo nos mais clássicos, porque depois a pessoa recebe o seu convite, mas depois que ela for olhar o seu convite novamente, ela vai ter dificuldade de achar no por extenso a hora e o dia. Então a gente, no nosso design, o que a gente propõe, é óbvio que a palavra final é sempre de vocês, mas o que a gente propõe, o que a gente indica é que o dia e o horário estejam marcados de forma diferente. A gente geralmente coloca um bold, ou coloca numa fonte mais retinha, ou coloca parte por extenso e parte não por extenso, que aí fica mais fácil da pessoa, quando pegar o convite de novo para lembrar quando que ela acha com mais facilidade o dia e a hora. Por exemplo, se você quiser que seja por extenso, a gente pode, 19 de setembro. A gente não precisa escrever 19 de setembro. A gente pode botar o número 19 de setembro e aí de 2020, por exemplo, entendeu? Você não precisa colocar tudo por extenso. Só assim já facilita a leitura do seu convidado quando ele for pegar o convite de novo. Então isso é uma coisa que a gente sempre indica. Você pode reparar aqui no nosso feed, no nosso site, que a maioria dos convites do nosso portfólio, mesmo quando tem parte por extenso ou é tudo numeral ou é tudo por extenso, ele tem uma diferenciação no layout, no tipo de fonte, se tá com um bold, tá com uma coisa diferente, para facilitar a pessoa de encontrar esse dado depois quando ela for pegar de novo. É incrível que em todas as reuniões a gente mostra isso e os noivos têm muita dificuldade de achar o horário e o dia quando tá tudo por extenso. Então isso é uma coisa que a gente realmente indica, a gente gosta de mostrar essa diferença.
E por último, uma coisa que a gente também sempre gosta de bater nessa tecla é que o convite tem que ser uma coisa que não te dá claustrofobia quando você pega. Ele tem que ter uma margem, ele tem que ter um respiro, você tem que olhar e não ficar, meu Deus, tem muita informação, tá tudo muito perto da borda. Então isso é uma coisa também muito importante de você observar no layout do convite que estão desenvolvendo para você ou que você está desenvolvendo, de ter um respiro na arte. No design, menos é mais. Então se você não tem tudo muito cheio de texto, muito cheio de informação, muito cheio de estampa, ele fica mais elegante e mais bonito. Então é sempre importante observar as bordas do convite, se tá com um respiro legal, se não tá com muita informação. Isso é uma coisa que a gente sempre faz na assessoria visual com vocês. A gente explica, olha, isso daqui a gente pode diminuir, isso daqui vale a pena a gente botar em mais destaque, vamos tirar um pouquinho desse texto. Isso pra tudo, pra todo o texto do convite. Se tiver frase, nome dos pais, a gente aconselha o que deve abreviar, o que não deve. Então tudo isso a gente indica, a gente vai vendo isso tudo junto com vocês, né? Nada a gente fez, pronto, tá a entrega, vocês vão vendo realmente montando junto com a gente. Então realmente o resultado final sempre fica muito legal, porque é um trabalho que foi feito com a aprovação de vocês foram vendo passo a passo e fica perfeito, é sempre muito legal ver esse resultado. Se você quiser fazer um orçamento com a gente, eu vou deixar aqui pra você deslizar pra cima, pra me chamar no WhatsApp, e vou deixar no próximo story uma caixinha de perguntas, pra se você ainda tiver alguma dúvida, se você tiver alguma sugestão, alguma coisa que você queira que a gente grave algum vídeo pra tirar a dúvida de vocês, tá bom? Então se você quiser, me chama no WhatsApp, que vai ser um prazer fazer parte desse dia especial de vocês, tá? Um beijo!